A vinheta, Reginaldo. No programa de hoje, o bicho vai pegar. O homem é coronel da reserva da PM de São Paulo. É o grau de comprometimento de policiais com o crime. E ex-secretário nacional de Segurança Pública. Sabe tudo e mais um pouco de como manter a ordem e combater vagabundo. O resto, usa uma expressão que está meio na moda, são os manés. Muitos aplausos para o coronel José Vicente. Coronel, nosso companheiro aqui, já várias vezes esteve aqui no programa Pânico, ele que manja tudo de segurança, já foi secretário, conhece tudo e vamos falar, temos vários assuntos. Tem Segurança GLO, pública. tem a segurança pública, Sim. tem um monte de coisa pra falar. Podemos puxar? O Albeta, pois não, Albeta. Pode puxar, Margadão, você Não, voltou eu queria hoje. puxar o que está em trend agora, que todo mundo está falando sobre o roubo na casa dos pais da namorada do Neymar, né? Parece que já foi identificado moradores. Isso aí é uma tentativa de sequestro? Já pode afirmar que foi mesmo uma tentativa de sequestro? Ou foi um roubo, um caso isolado? Não, pelo visto foi um roubo só, né? Isso está sendo investigado, não dá para a gente já ter conclusões nesses primeiros dias, mas isso mostra uma fragilidade que a gente tem nesse mundo, né? De ter o inimigo morando ao lado. Exatamente. Não é a primeira vez, já tive casos como esse, onde eu morava em São José dos Campos, também em condomínio fechado, de pessoas ali dentro, pessoas do mal estão em todo lugar, né? Assim como formiga, capim e outros que tais, está a todo lado. E o interessante é que o condomínio fechado, normalmente você tem uma forma de segurança especial, que é o controle do acesso ao condomínio. E aí também é uma vulnerabilidade, porque tem condomínios de mansões e contrata um porteiro pagando um salário mínimo, sem instruções, sem supervisão, e vira uma fragilidade. Eu morei num local que entraram 2 moleques para limpar um apartamento, se dizendo moradores, não eram. Então, esse é um problema que infelizmente existe. Ou seja, mesmo morando no condomínio fechado, é melhor tomar as cautelas em relação às entradas do seu imóvel. É melhor não deixar aberto, infelizmente essas coisas acontecem. É raro que aconteça, é um aspecto importante. Um outro cuidado, evidentemente, as celebridades, elas são alvos, elas chamam atenção. Chamam atenção, inclusive, no sentido do mal, no sentido de serem agredidas, mas também são alvos de serem um prêmio, de certa maneira, de uma ação do criminoso. Ô, coronel, a gente estava falando dessa questão da falta de luz que teve aqui em São Paulo. Isso facilita os bandidos, porque as casas, elas têm gente que tem câmera, tem alarme. Facilitou esse apagão, facilitou muito para os bandidos? Isso facilita muito. Nós temos casos, né, um grande blackout em Nova York de 2, 3 dias. Aquilo deu um caos monumental. A polícia prendeu mais de 4.000 pessoas que estiveram agindo por causa da escuridão. A escuridão estimula as pessoas do mal. Um criminoso mais modesto, mais cuidadoso, ele se lança com tudo com a escuridão. Por isso que existe já uma certa situação já muito conhecida, que uma das boas medidas que as prefeituras fazem em locais que têm violência de rua, por exemplo, é melhorar substancialmente a iluminação pública. A iluminação, ela intimida, de certa maneira, os criminosos, e a escuridão estimula a ação deles. Então, praças mais escuras, pontos de ônibus escuros. Recentemente eu tive um bate-papo com o prefeito de Salvador. Ele estava comentando como houve redução de crimes à medida que eles colocaram... Salvador tá uma beleza, tá uma tranquilidade. Não trio elétrico passando. Deu uma melhoradinha. Coronel, é o seguinte, Salvador... Rio de Janeiro. Não, a Bahia está um caos. Coronel, a Bahia é o estado mais violento do país hoje. Sobre isso, o Flávio Dino falou que parte do problema eram as armas que foram estimuladas no governo anterior. Basicamente, ele culpou o Bolsonaro pelo crime organizado na Bahia. Qual é a sua visão sobre armas? Assim, devia ser mais fácil acesso, devia ter um treinamento da população, porque, infelizmente, a sensação que a gente tem é que a força policial, não sei se não tem o numerário suficiente, mas a gente não se sente muito seguro. Olha, Sam, eu sou contra a liberalidade geral com armas. Eu não tenho arma, eu confesso que eu não gosto de arma. Eu sei que algumas circunstâncias elas podem ser necessárias,
Eu defendo, por exemplo, você ter uma casa, um local isolado, uma fazenda, um sítio, eu acho que a arma, a única defesa que você tem é que a polícia não vai chegar tão cedo ali numa emergência. Tá? Aí tudo bem. Mas, em circunstâncias normais, numa grande cidade, ou mesmo numa pequena cidade, eu não vejo a arma como uma boa opção de defesa. Isso, como política, não é bom. Como política, é bom você ter uma estrutura, um programa de trabalho, capacitação da polícia, de tecnologia, treinamento, gestão, etc., para cuidar de todos. Tá? A fala do ministro, os ministros, em geral, aquele que se diz, né? Se abrir a geladeira, ele começa a fazer discurso. Né? Não aguenta ver uma conversa mole. E fala essas pataquadas. O próprio ex-governador, que hoje é o principal ministro, né, do governo, ele fala essa história, que a violência da Bahia decorreu da liberalidade das armas do governo Bolsonaro. Não tem evidência disso. O que é bobagem, porque nesses 4 anos do governo Bolsonaro, justamente nesse período, houve uma queda na violentíssima Bahia, houve uma queda em torno de 6% dos assassinatos. Se tivesse sido o problema, teria aumentado muito. Mas ele já está há 20 anos, a violência explodiu na Bahia, porque um problema até já chegou, acho que até comentamos outra vez aqui. Os governos de esquerda, eles não gostam da polícia. Não gostam de militares. Né? Mas vão pedir arrego para militar que nem agora. O Lula... Com vergonha. Fez o GLO o Lula com a vergonha... Mas pediu lá... Baixo. Pediu arrego pros milico. Sempre eles pedem arrego pros milico. Mas mesmo assim, foi que eu estou chamando uma GLOP para uma crise GG. Sim, não serve. Sim. Né? Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Mas nós estamos assistindo isso há mais de 20 anos, essa história de fazer discurso, vamos chamar o Exército, as Forças Armadas para cuidar da segurança, e no final das contas não acontece nada. O Lula já convocou, desde o primeiro mandato dele, 39 vezes a GLO. Agora, algumas vezes elas são necessárias. O Lula até falou, no meu governo não vai mais ter GLO. Ele fez uma GLO meia boca agora. Né? Até estranha, porque não está muito de acordo com a legislação. Mas pode ser muito necessária. Quando tem uma greve da PM, por exemplo, o que vai fazer? A GLO está na legislação. Quando esgotados os instrumentos... Puta, esse cara é chato pra caramba. Prende ele, coronel. Prende lá, milícia, coronel. né? O Delari quer um break na hora que a conversa está boa. Tem a ficha então você longa. do rádio segura aí. Daqui a pouquinho a gente volta para você que está na programação da Rede Jovem Pan. Pode continuar. Ele só gosta de atrapalhar a nossa conversa. É o chefe da boca. Então, isso aí não... A GLO, ela funcionaria... O senhor estava A GLO está na lei assim, quando esgotado. A palavra-chave é esgotados. Então, quando esgotado os instrumentos da ordem pública, que instrumento para manter a ordem, para evitar a desordem? É a polícia. Isso. Da ordem pública e do risco, da proteção das pessoas e patrimônio. Então, esgotou. Como é que eu sei que esgotou? O governador tem que mandar um ofício para o presidente e falar, presidente, a minha força policial não tem mais condição de dar conta desse problemão. Uhum. Então, está pedindo para acudir. O presidente faz um decreto convocando a força, né, geralmente o Exército, que tem mais capacidade de entrar pelas ruas, para fazer essa operação chamada de garantia da lei e da ordem, a tal da GLO. Então, é um remédio que está na prateleira para esses febrões que acontecem. Se a polícia normal, que a gente, vamos chamar polícia normal, não consegue num determinado estado, chama o Exército para o Exército cobrir. Se é uma greve, uma dificuldade que o Estado está passando. Porque tem que ser num local determinado e por um período determinado também. Não pode ser, vou botar no Brasil inteiro, não existe isso. O cuidado do legislador, como se diz, foi justamente dar limitações dessa interferência no governo nos estados. Isso é uma coisa muito delicada. Então, mas isso é uma fragilidade, né? Sim. É uma fragilidade do governo, uma bela fragilidade, que ele não consegue manter a segurança pública, que eu acho que é o principal que o brasileiro quer. Mas isso acontece. O Ceará pediu, a Bahia pediu, todos os estados pediram, só São Paulo que não pediu. Quando houve aquela crise do ataque do PCC aqui nas Forças de Segurança em 2006, o Lula veio aqui com o comandante do Exército oferecer aqui para o São Paulo a ajuda do Exército. E, no caso, a PM falou que ia dar conta e deu conta. Né? 2 dias, praticamente, a crise acabou. Mas o que nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro, é uma situação anômala. Sim. Porque o governador não reconheceu
né, que a insuficiência, a ineficiência, a incapacidade da sua estrutura policial, não pediu, e o Lula mesmo assim fez um acordo informal, eu vou mandar, mas vou mandar um punhadinho. Só para dar uma... Mas no Rio de Janeiro, já que você citou, tem um problema aí que eu já vi você falar diversas vezes, que a segurança pública sofre duas coisas. Primeiro, que é o bandido que é preso e solto muito rápido. Segundo, as milícias, que já estão há anos lá. Como resolver esse problema, na sua humilde opinião? Bom, na minha humilde opinião, tá difícil aquilo ali, né? Porque, na verdade, o Rio de Janeiro tem uma característica que é uma assombração que tem em qualquer país do mundo, que é você ter territórios dominados por criminosos. Certo. Quando a gente fala de territórios, nós estamos falando que as milícias no Rio de Janeiro, eles ocupam 56% do território do Rio de Janeiro. 56%. E onde estão 34% da população, 2 milhões de habitantes. Estão sob a tirania de milicianos, que extorquem, ameaçam a população em 41 bairros do Rio que se espalham nesse território. Os milicianos eram policiais que viraram corruptos? Essa é a verdade? Sim, no começo sim. Tem uma declaração, inclusive, do Eduardo Paes, o atual prefeito, uma campanha lá em 2006, dizendo que essa tal Polícia Mineira, que era o nome inicial que dava esse miliciano, essa tal Polícia Mineira, composta de policiais e bombeiros, parece uma boa solução para a segurança das comunidades. Foram deixando os caras gostarem. Deixaram crescer. Daí perceberam que podia ganhar com isso. Então, hoje em dia, nessas regiões da Zona Oeste, principalmente do Rio de Janeiro, eles estão construindo, no meio do Minha Casa Minha Vida, eles dominam os síndicos, cobram taxas. Nas áreas comuns, eles estão construindo para fazer as lojinhas deles, constroem em cima das calçadas, em cima das praças, em áreas de proteção ambiental. E a prefeitura viu, não fez nada. Vai tomando conta. Eles cobram tudo e agora eles entraram no ramo do tráfico de drogas também. E aí estão brigando com os traficantes. Nós com temos os três grandes... E agora, você viu aqui... Entraram mais as milícias. Ô Sami, você viu lá em Portugal? Puxa aí a notícia lá, ó. Serviço de inteligência identifica 1.000 membros da facção brasileira atuando em Portugal. 1.000 membros. Estamos se exportando... PCC internacional. Agora. 2 dias. Isso você não esperava, Isso hein? É para os portugueses, então. Hein, coronel? Você que sempre batalhou. Quero ver mandar voltar. Estamos exportando o PCC. Não, nós estamos falando de mercado. Mercado de drogas. Tem gente para consumir, vai aparecer alguém para fornecer. Sim. Pode ser pipoca, pode ser cocaína. E o que acontece, que é um tremendo grande negócio, e aparece muita gente nessa história aí. Não é que o PCC está levando suas áreas, ele apenas criou oportunidades. Business. Ele compra... Microfone pro Eu sei, mas veja o seguinte, ele compra a droga, a pasta ali na Peru, Colômbia principalmente, paga 10 mil reais o quilo. Vende por 150 na Europa. Opa, é um lucro muito bom. Lá para a Ásia chega a custar 500 mil um quilo. Que investimento tem assim, né? Então você tem grandes investidores que colocam o dinheiro para comprar, é risco, evidentemente, mas o lucro é um retorno enorme. Agora, o que nós percebemos? O governo ingenuamente vem com uma história, e nós vamos agora... O gozado, o ministro da Justiça, ele parece que ele tem uma fixação por pescoço, né? Ele fala que nós vamos... Eu não tenho, né? Cuidado que ele fica bravo, hein? Pode brincar muito. Ele fala, nós vamos asfixiar, né, a entrada das drogas. Depois vai estrangular a logística da droga. Isso. O Lula falou isso também. Então estão querendo sufocar os bandidos. Então, mas aí eu pergunto pra você, vai colocar o exército aqui no Porto, vai colocar no Porto de Santos e Porto do Rio de Janeiro. Esse cara vai pro Porto lá de Paranaguá, porra. Ele muda de destino a rota. Como se o traficante fosse uma anta, Emílio, igual eles. Você tem ideia de quantos containers roda por dia em Santos, Emílio? Imagina, não tem ideia. 13 a 15 mil. Daí eles vão colocar 500 marinheiros no Porto de Santos, daí se divide isso em 5, para ter 100, porque tem vários turnos, tem descanso. Então você vai botar 100 marinheiros ali no Porto de Santos para cuidar de 15 mil contêineres que estão rolando. Né? Nós temos funcionários cuidando nessas áreas portuárias e aeroportuárias. Nós temos agentes da Receita Federal. A Polícia Federal está lá. O que nós precisaríamos, na verdade, não é fazer essa pantomima toda que está sendo feita.
esse marketing, agora vamos resolver, porque não vai resolver. Porque precisaria realmente diagnosticar onde estão os problemas e possivelmente reforçar o trabalho desse pessoal. Trabalho sério, né? Porque eles têm que selecionar alguns containers, que tem um tipo de raio-x que passa nos containers, né? É um scanner de containers. Mas não dá para fazer em todos. Então, aqueles que são mais ou menos suspeitos, eles fazem. Então, é necessário ampliar esse trabalho. Mas a questão não é tanto... Bom, sim, é um problema levar a droga, mas os europeus que se lasquem. O problema é que a droga que nós consumimos aqui é que vão empoderar as facções, as milícias também. E o governo federal, vamos lembrar que o Lula entrou em 2003. Ele disse que tinha um plano, está escrito, que ele ia resolver isso num prazo até curto. Só que o que aconteceu? É tarefa do governo federal cuidar da droga, das armas e do contrabando também, que mobiliza 200 bilhões por ano no Brasil, que vem pelas fronteiras, passou pela fronteira, é federal. O Exército tem incumbência também na fronteira. Tem 150 quilômetros para dentro da fronteira, tudo aquilo o Exército pode fazer policiamento à vontade, revistar pessoas, barcos, aviões, o que quiser. Pois bem, dali é federal. Quando começa a trafegar pelos estados, a droga, as armas, é federal. Quando as facções começam a plantar as suas franquias, as suas diretorias em outros estados, outras regiões, é problema federal. Por que não fizeram até agora? Porque o governo até agora não tem um plano nacional para efetivamente cuidar de todas essas questões. Uma política de Estado mesmo, né? Porque não tem, né? Então, o que nós estamos vendo? Polícia Federal, inclusive, você não vê a Polícia Federal com um plano nacional por atacado. Tá cheio de varejo. Fez uma operação, dá uns nomes bonitinhos, fez uma operação lá na Câmara Municipal, faço real, na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. 150 policiais federais prenderam uma dúzia de vereadores. E depois mais um conjunto de operações, mas você não tem nisso aí o conjunto de como isso afeta no varejinho. É varejo. Daí é anúncios e varejos. Falas indignadas, daí a fala tira fotografia, todo mundo junto numa mesa, agora vai, na parceria. Só que nós não estamos vendo onde isso vai dar. O que eu tenho certeza, pelo menos, é que essa encenação toda, ela vai prender algumas pessoas, vai fazer um pouco de movimento, mas a estrutura é tão forte, principalmente no Rio de Janeiro, de milícias e os traficantes. Já dominou. E ali tem conluio de políticos, tem conluio dos fiscais da prefeitura, tem o pagamento de propina a todos eles, a policiais que dão proteção. Nós tivemos recentemente a prisão, o delegado foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Alan Turnovski, que estava vendendo proteção para o jogo do bicho, que é a primeira grande esquema do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa é certa, a partir daí, a droga que está circulando até chegar no Rio é federal, mas entrou lá dentro, milícia, os traficantes, é problema do governador. Aceita e reza então, porque não tem o que fazer, não vai se limpar nunca, concorda? Não se chega no fio desse carretel. Não, mas não pode pensar assim, né? Senão o Brasil vai virar, senão vai virar narco. Mas é isso. Vira narco. Mas acho que já é um pouco, não? Emílio, Anarco-Estado. Não é um anarco-estado, mas que já tem uma força da... Eu trouxe um livro aqui, ó. Eu trouxe um livro aqui sobre inteligência de segurança pública. É uma realização de uma entidade que eu pertenço, o Instituto Brasileiro de Segurança Pública. É um instituto, uma ONG basicamente de policiais que procuram ver o lado policial da segurança. Aí tem 24 trabalhos sobre inteligência para a segurança pública. Quando nós falamos falta de inteligência, não é bola de cristal. Isso quer dizer que as polícias precisam buscar informação para entender os problemas em que eles estão envolvidos. Os problemas que estão afetando a vida das comunidades. E a partir daí, entendendo o problema, você vai, então, com o diagnóstico, vai ver o remédio a ser aplicado, né? Então, há reflexões de pessoas que falam sobre tecnologia, tem um pessoal aí com um treinamento em Escola Superior de Guerra, tem oficiais da PM, delegados, etc. E tem 12 páginas minhas de análise também sobre inteligência e segurança. Mas isso é um dos pontos mais sensíveis e frágeis do sistema de segurança do Brasil. A Polícia Federal não consegue dialogar com os estados. E ninguém conhece melhor ali as áreas de milícia ou as áreas do tráfico do que a polícia local. O dono da casa que sabe onde está a goteira, né? E nós temos um desafio assim, Emílio, que eu coloco o seguinte: olha, se o governo do estado conseguir consertar a Maré é um conjunto de 16 favelas, tem só 140 mil habitantes. É uma cidade pequena. Tem um batalhão lá dentro.
Mas tem 3 facções que estão trocando tiroteio o tempo todo. Tem uma liderança fabulosa lá, a Lidiane, conheci no evento recentemente, ela toca 35 projetos sociais lá dentro da favela. Para cuidar da criançada, cuidar das famílias, evitar os problemas, com todo aquele tráfico circulando. O Estado não consegue cuidar de 140 mil habitantes? Vai querer cuidar do quê? Agora, mas deixa eu perguntar, infelizmente a gente está com o tempo muito curto aqui, e você é um técnico, você manja muito disso, mas você não acha que o principal é a impunidade que tem no Brasil? O grande problema é a impunidade. A polícia vai lá, prende o cara, ele sai pela porta da frente, sai lá e continua tudo do jeito que era ontem. Você tocou num ponto-chave também, né, ministro? Nós temos as nossas ineficiências com a gestão do sistema de segurança, nós temos um problema dramático de impunidade. É muito fácil, você fala, eu fui em 6 congressos de polícia no exterior, e quando você fala que um sujeito mata alguém, é condenado a 30 anos e fica 5 anos e volta para a rua, como assim? Porque 1/6 da pena, quando você vê alguém falar, o sujeito foi condenado a 12 anos, ele vai ficar 2. Exato. É bom comportamento, ele não matou ninguém dentro do presídio, é bom comportamento. Ele volta para as ruas e você não tem controle. Então, mas isso que eu não entendo, porque, por exemplo, se você pega a eleição é vontade do povo, certo? Nunca teve tanta preocupação com a segurança pública. Tanto é o que tem de delegado que sargento, é deputado, sargento. Tem vários. Só que as leis não mudam. É interesse de quem de não mudar a lei, de endurecer as leis no Brasil? Qual é o interesse de continuar desse jeito? Olha, dá a impressão até, né, Mílio, que os deputados têm medo se eles forem presos e... deles mesmo. Muito tempo. Porque não tem sentido. Legislando em causa própria, então. Talvez, né? Porque, evidentemente, nós temos predadores que precisam ser contidos. Né? Essa é uma preocupação que existe na justiça americana. Lá também tem as falhas, claro. Mas essa ideia de você inviabilizar a capacidade de predatória de certos bandidos é com pena longa. Uhum. E não adianta. O indivíduo psicopata, ele não tem cura. Também não tem idade. Tem psicopata de 15 anos fazendo besteira aí, né? Então, é necessária a contenção desses perigosos. Nós percebemos aqui em São Paulo, só não me alongando aí, Emílio, mas o que nós percebemos? Que aqui em São Paulo foi criada uma prisão hipermáxima, chama Regime Disciplinar Diferenciado, ou RDD. Ele fica lá em Presidente Venceslau, tem 150 vagas, raramente tem 100 presos lá. Quando o sujeito tem uma ameaça a um funcionário, ou ameaça uma rebelião, ou é um criminoso de facção criminosa, ele passa uma temporada lá de 6 meses a 1 ano. Devia passar 5 anos, mas paciência. Eles têm pavor do tal do RDD. Então, uma prisão dura também é fator ajudaria, né? Isso aí. Ajuda e muito. Uhum. Bom, eu queria agradecer. O papo sempre legal. Tem repertório, hein, Coronel? O Coronel sempre... Ele manja. O Coronel manja muito. Segurança é bom. E traz pra gente as informações aí que a nossa audiência precisa. Coronel, obrigado, hein? Mais uma vez. Tá aqui o livro, ó, pra vocês. E para quem tá acompanhando o programa Pânico, tá aí. E agradecer a sua presença aqui no programa mais uma vez. Obrigado, viu, Coronel? Prazer estar com vocês aqui, Emílio. Boa. É isso aí, Zuzu? Curtiu, Coronel? Curtiu o papo também? Tem muito o que falar, né? Tem segurança, Assunto tem. Vai falar assunto. Aniversário Fazer um grupo de WhatsApp. Então é isso aí, bichão. Vamos pro foi, break, Fuzil? né? O Fuzil quer chamar ele para Delegado aniversário. Fuzil. O sonho do Fuzil é ser Cadê o policial. bolo? Tá lá tá na técnica. O Xing não deu. Tá com uma gala, vai voltar um pedaço. Entra cantando parabéns. Muito você. bem. Assopra, velhinho. Muito bem. Deixa eu passar aqui pro... o Coronel não tem rede social. Não tem rede social. Esperto. Ele é esperto. Agora, certo. Tá certo. É isso aí. Vamos fazer o break, Reginaldo. Manda bala. Floripa,